Oi pessoal, eu sou o Gustavo Napoleon, um dos proprietários da For Doctor Contabilidade Médica, e o motivo do nosso encontro hoje é para fazer um bate-papo sobre as diferentes formas de recebimento no mercado de trabalho, pessoa física, pessoa jurídica, e trazer para vocês algumas particularidades e para vocês enxergarem que PJ não é tão simples quanto parece. O nosso propósito é muito claro: descomplicar a rotina do médico. A For Doctor cuida do ecossistema médico. A contabilidade é a base da estrutura financeira de vocês. Uma contabilidade mal estruturada faz com que vocês possam pagar mais impostos além do necessário. Esse reflexo pode ser muito penoso dependendo do momento que for descoberto. A contabilidade médica sai um pouco daquela contabilidade tradicional, porque os médicos têm várias particularidades. Hoje, administramos mais de 5.000 CNPJs em todo o território nacional e de maneira humanizada. Isso é muito importante, porque nós cuidamos da jornada médica de vocês. Desde o período da formatura, passando ali por um momento de estudos, especialização, com todo o ecossistema durante essa jornada médica. A contabilidade, ela vai muito além de simplesmente emitir as suas notas fiscais. É necessário vocês enxergarem a contabilidade como a empresa que de fato vai acompanhar vocês durante toda essa jornada médica e vai ajudar vocês a tomar decisões estratégicas para as suas demandas, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Dentre alguns benefícios da For Doctor, por exemplo, não cobramos para abrir a empresa. Durante a residência ou licença maternidade, quem não utiliza a empresa não tem custo de honorários, então isso é muito importante para quando chegar aquele momento de aprofundar um pouco mais nos estudos, a contabilidade consegue te apoiar. Somos especializados e vamos apoiar quem deseja também. Não cobramos honorário em dobro no mês de dezembro, o famoso 13º, auxiliamos em questões financeiras, auxiliamos em questão de gestão de empresas, estruturação de consultório, clínica. Todas essas decisões que vocês precisam tomar, a contabilidade está aqui para fazer isso de maneira mais assertiva, para ajudar vocês a tomar essa decisão. Então, o ecossistema da For Doctor é bem legal, engloba, por exemplo, você que está no mercado de trabalho, às vezes precisa criar a sua logomarca, criar o seu site. Nós temos as empresas coligadas que auxiliam vocês nessa demanda. Então, a contabilidade vai muito mais além do que simplesmente emitir uma nota fiscal. Nosso atendimento, ele é 100% humanizado, então do lado de cá são pessoas tratando com pessoas. Temos também o nosso aplicativo, que traz um suporte operacional para vocês em questão de emissão de notas fiscais, relatórios e alguns conteúdos bem bacanas. Os tipos mais comuns de recebimento no mercado de trabalho é pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física, ela tem sido restrita cada vez mais. Na pessoa física, você tem duas formas de receber, seja por CLT, que é o contrato de carteira assinada, com todos os vínculos, garantias, tudo certinho, ou o RPA, que basicamente é o profissional autônomo, que você não tem vínculo trabalhista com o empregador. O empregador te contrata e combina a determinada demanda contigo, a sua carga horária, a sua carga de trabalho. Em ambos os casos, tem a questão do famoso imposto de renda da pessoa física. Ele segue uma tabela que é pré-determinada pelo governo. Todo ano, essa tabela atualiza um pouco. E de acordo com a base de cálculo de cada ano, você paga a determinada alíquota de imposto mensal. Então, vamos a título de exemplo. O imposto de renda da pessoa física, o famoso 27,5%, que todo mundo ouve falar, é descontado quando ultrapassa a última faixa de faturamento da pessoa física, que gira ali a partir de uns 4.000 e poucos reais. A partir deste momento, você passa a pagar os 27,5% de imposto de renda, tendo como base de cálculo, e também desconta o INSS. Uma informação importante, pessoal, é que a Bolsa Residência é um recebimento de pessoa física. Na Bolsa Residência, você não tem desconto do imposto de renda, mas vocês têm o desconto do INSS. Então, vocês descontam imposto de renda e INSS em caso de CLT, em caso de RPA. Em caso de residente, vocês descontam somente o INSS. Portanto,
isento de imposto de renda. E também há desconto de INSS na PJ. E o INSS, muita atenção neste momento, pessoal. Atenção que vocês precisam levar isso para a vida. O INSS, como um todo, ele existe um teto. Então, todos os vínculos empregatícios, seja pessoa física, Bolsa Residência e PJ, descontam INSS. Só que o INSS tem um teto máximo a ser pago. Esse teto máximo é estipulado pela Receita Federal ano a ano, então tem uma tabela a seguir, mas o que vocês precisam entender é que ele é descontado, em alguns casos, 20% do salário base, em outros casos, 11%. Então, a título de exemplo, a Bolsa Residência, ela é 4 mil e pouquinho, desconta 11% da Bolsa Residência, portanto vai pagar 400 e pouco ali de INSS. Na pessoa física, alguns casos 11, outros casos 20. O teto máximo do INSS, mais ou menos ali 800 e poucos reais por mês, porque tem uma tabela progressiva, nunca pode ser descontado em todos os vínculos empregatícios acima do teto. Por que isso é importante? Veja bem, contando todos os vínculos empregatícios, não pode haver o desconto acima do teto. E o que acontece? Cada local não sabe quanto você desconta nos outros. A sua contabilidade, se não tiver um bate-papo, se não tiver essa interação com vocês, não vão saber quanto que desconta de INSS em outros locais. Infelizmente, o governo não tem um sistema que entregue essas informações. Então é necessário vocês terem atenção para não pagar INSS a mais. O que acontece? Vocês trabalham no local A. O local A desconta R$500 de INSS de vocês. O local B desconta 200. Pronto. Tá certo. Tá dando 700, não tá dando acima do teto. Lembra que eu falei que o teto é na faixa de 800 e pouquinho? Então vocês podem pagar 500 em um local, 200 em outro e tá tudo bem. Outro exemplo é um local desconta R$500 de INSS, o outro desconta 200 e na sua PJ desconta 300. Tá errado. 500 mais 200 mais 300. Então tá dando quase R$1.000 de INSS a ser descontado. O que vocês precisam fazer? Entregar para os empregadores que vocês já descontam INSS em outros locais. Lógico que cada empregador vai orientar vocês sobre essa demanda, mas basicamente, presta atenção, 500 aqui, 200 aqui, tá dando 700. O teto é 800 e pouquinho, aqui então só vai poder descontar 100 e pouco. Então, esse empregador C, seja ele PJ ou pessoa física, vai orientar o documento que você precisa pegar com os empregadores anteriores, mas ele só vai poder descontar o que falta para atingir esse teto e não o desconto que deveria ser feito. Entenderam? Então, é muito importante porque uma vez que paga INSS a mais, para ressarcir este valor é muito trabalho. Às vezes tem custo porque tem que pagar mensalmente por isso, então praticamente perde o INSS. Então, pessoal, muita atenção quanto ao INSS. Agora, vamos tratar sobre PJ. Ela é subjetiva. O que é isso? Cada um precisa avaliar a sua demanda, cada um precisa avaliar, entender as suas perspectivas e ter a contabilidade apoiando para ajudar a tomar a melhor decisão de maneira mais assertiva, a melhor viabilidade empresarial e tributária de acordo com cada demanda. E quando vocês vão abrir uma PJ, vocês precisam da contabilidade para isso. A contabilidade que estrutura a sua PJ da maneira mais viável, que cuida de toda a burocracia, cadastro, credenciamento, envia documentos, faz a emissão de nota fiscal. Para você receber, você tem que emitir nota fiscal, é diferente da pessoa física. Então, aí que você precisa mesmo de uma contabilidade. Local de abertura da PJ. A PJ, ela pode ser aberta no endereço residencial do sócio, mesmo que não tenha nada em seu nome. Por exemplo, eu não tenho nenhum comprovante de luz em meu nome. Eu posso abrir a empresa na minha casa? Pode. Eu moro no bairro A e os meus familiares têm uma casa própria no bairro B. Eu posso abrir na casa deles? Pode. Você pode abrir em qualquer endereço residencial, desde que seja no mesmo estado que você tenha o seu CRM da pessoa física. Então, mesmo que seja em outro município, pode e não tem problema quanto a isso.
Outra opção é você também abrir em um endereço comercial, que são os famosos endereços de locação, como se fossem os coworks. Então vocês alugam o endereço e abrem naquele endereço fiscal. Alugando o endereço tem a particularidade que ele vai ter custo todo mês, porque você tem que pagar pelaquela locação. E dependendo do local, ainda tem mais um alvará a ser pago. Quando vocês abrem em casa, particularmente é um alvará, eu já vou tratar sobre isso mais à frente, e no endereço comercial tem outro alvará. Possivelmente pode ter até 3 alvarás, que são Corpo de Bombeiro, alvará sanitário e o alvará de localização. Abrindo em casa, só existe o alvará de localização. E para prestar serviço em unidades de terceiros, abrir em casa é uma boa hipótese. Uma particularidade do local de abertura é, Gustavo, eu posso abrir a minha empresa em um local, uma clínica, um consultório que o meu familiar já tenha PJ? Pode também, não tem problema. Gustavo, eu posso abrir a minha empresa em algum local que não seja uma empresa médica? O meu familiar é advogado, eu posso abrir lá no escritório dele? Não pode, porque dessa maneira vocês não vão conseguir o alvará correto para o seu trabalho. Então, aquelas empresas que não possuem atividade médica naquele local comercial não vai conseguir o alvará correto e, consequentemente, vai prejudicar vocês nos locais de trabalho. Nós vamos entrar na parte mais importante do nosso bate-papo, estruturar a questão tributária da PJ. Pessoal, atenção máxima, porque aqui que está a base financeira de vocês. Muita atenção. A PJ, seja ela individual ou sociedade, ela vai ter uma forma de pagar impostos. Essa forma tributária que é o que a contabilidade precisa alinhar caso a caso para definir e seguir a forma mais assertiva para as determinadas demandas. O custo de abrir uma empresa individual ou em sociedade é o mesmo. Então vou abrir em sociedade que pelo menos eu divido as taxas. Não, porque quanto mais sócios, maior o faturamento. Quanto maior o faturamento, mais impostos a pagar. Então abrir uma empresa em sociedade nem sempre é vantajoso. E eu já vou tratar isso com vocês. Então vou entrar na empresa de um familiar. Eu formei, meu pai, minha mãe, minha irmã, algum familiar é médico, eu vou entrar na empresa dele. Calma, porque entrar na empresa de alguém pode ser uma decisão não muito assertiva, porque depende da alíquota de impostos. Então é isso que nós vamos desmembrar aqui e preciso de atenção máxima de vocês. A PJ, ou ela pode ser lucro presumido, simples nacional ou lucro real. Só a título de informação, o lucro real, possivelmente ele nunca vai acontecer. Então não vamos esquentar a cabeça com o lucro real. PJ do lucro presumido. A empresa, quando fatura até 62.500 mês, a alíquota de imposto é de 13 a 16,33. Só imposto. Ainda tem retirada de prolabore, tem INSS, mas a princípio vamos focar no imposto, que é o grosso do negócio. Uma empresa do lucro presumido tem essa alíquota de imposto. Qualquer médico, seja individual ou sociedade, pode ser que seja enquadrado no lucro presumido. Vai depender da análise da contabilidade. Mas uma informação importante sobre o lucro presumido é o seguinte: eu disse que é 13 a 16 para um faturamento da empresa de até 62.500 mês. Quando esse faturamento ultrapassa 62.500, aumenta 3,2% de tudo que ultrapassar. É o que acontece naqueles PJs, aquelas PJs com vários médicos que muitos hospitais, muitos locais oferecem. Então, vocês chegam para trabalhar e eles te perguntam: doutor, você tem PJ? Não tenho. Entra nessa aqui, não paga nada, é de graça, o seu chefe está nela, é muito mais prático, me dá aí seu documento e pode começar a trabalhar. Opa, então estou dentro, já que tem essa praticidade. E não é bem assim. Primeiro, você vai fazer parte de uma empresa com inúmeras pessoas que vocês nem sabem quem são. Então, logo, você tem uma responsabilidade jurídica infinita sobre isso. Eu já vi algumas pessoas dizendo que a responsabilidade jurídica é só do sócio administrador. Mentira, não é. A responsabilidade jurídica são de todos os sócios, porque aquele ali é uma empresa. Pensa bem, se for só do sócio administrador. Então coloca ali uma pessoa para ser sócio administrador, um laranja, vamos dizer nesse sentido, e todos os médicos podem fazer o que quiser, que não tem responsabilidade nenhuma, a bagunça que isso ia virar. Óbvio que não é dessa maneira. E outro detalhe é, essa empresa
sendo muitos sócios, é claro que ela fatura acima de 62.500. E quando ela fatura acima de 62.500 mês, aumenta 3,2. Esse aumento é diluído entre todos os sócios. Então, para o faturamento de 13 a 16, ainda tem esse adicional de IRPJ. E muitas vezes vocês nem sabem disso. Os locais nem falam. Então, você passa a pagar um imposto a mais, quase 3,2 é mais ou menos essa média, a mais. Pensa bem o reflexo disso mensal e essa responsabilidade jurídica. Então, muita atenção a isso. O médico individual pode ser lucro presumido? Pode. Aí, se ele fatura até 62.500, paga 13% a 16%. Se faturar mais, tem o adicional, mas é um reflexo seu. Agora, quando você entra em um tipo de PJ desse, com vários médicos, isso é a pior coisa que existe. O Simples Nacional, ele não é tão simples quanto parece. Ele é o queridinho dos médicos. Então, muitas vezes você vê pessoas dizendo, eu sou Simples Nacional, eu estou no Simples, eu pago menos impostos. Não é tão simples quanto parece. A contabilidade médica, o Simples Nacional do médico, ele é um pouco peculiar de algumas outras profissões. Então, pessoal, o recado aqui também é cuidado, porque hoje contador de médico está tendo em cada esquina, né? Todo mundo está oferecendo isso, está oferecendo aquilo. Cuidado, que o por trás disso e daquilo tem muita particularidade. É a base financeira de vocês. Então, muito cuidado com isso, que uma decisão mal tomada gera um reflexo muito grande. O Simples Nacional, ele é subdividido em 5 anexos, anexo 1 ao anexo 5. Os médicos enquadram no anexo 5 e no anexo 3. A alíquota de imposto mensal é variável de acordo com o faturamento anual. Olha que algo complexo, por isso que a contabilidade tem que ser muito assertiva. Basicamente, tratando um case aqui, vamos pegar um faturamento de 180 mil ano, 15 mil reais mês, a média. No Simples Nacional, anexo 5, a alíquota de imposto do anexo 5, ela já inicia em 15,5%. E se passar esse faturamento? A alíquota vai ajustando um pouquinho. Congela o 5. Vamos para o anexo 3. Simples Nacional, anexo 3, para um faturamento de até 180 mil ano, 15 mil reais mês, a alíquota de imposto a partir de 6% ao mês. Então, pessoal, veja que diferença absurda entre o 5 e o 3. E pode parecer óbvio, mas claro que não é tão óbvio. Então você tem o Simples Nacional anexo 5 a partir de 15,5% e o Simples Nacional anexo 3 a partir de 6%. 2%, 3% de reflexo de imposto é muita coisa. Nenhum investimento que a gente faz na vida nos dá um retorno mais do que 1%, 1,2%, 1,5%. Então pagar isso a mais de impostos é um reflexo muito grande, é muito oneroso. Não vale a pena. Então, por isso que nem sempre abrir empresa com alguém vale a pena, entrar na empresa de alguém vale a pena, tem que entender. Essa empresa é lucro presumido? É anexo 3? É anexo 5? Quanto que um ganha? Quanto que o outro vai ganhar? Se tem o 3, que é a partir de 6%, quem vai ser o 5? A partir de 15%. Existe na contabilidade o chamado fator R. Fator R é um cálculo contábil que o contador monitora isso mês a mês. A empresa não trabalha, alguém trabalha por ela. Se esse alguém trabalha, esse alguém tem que ter um salário, porque ninguém trabalha de graça. Se é salário, é renda da pessoa física. Olha para vocês verem, a pessoa física um pouquinho com a PJ. Se é renda da pessoa física, tem desconto de imposto de renda e tem desconto de INSS, porque é renda da pessoa física. Então, quem tem PJ e utiliza PJ, trabalha pela sua PJ, também contribui com o INSS. Então, principalmente as mulheres têm muitas dúvidas. E quando eu tirar a licença maternidade? Eu sou pessoa jurídica, eu tenho contribuição com o INSS? Tem sim, desde que sua contabilidade faça de maneira correta. E essa retirada de prolabore, no lucro presumido, ela é um salário mínimo. No Simples Nacional, anexo 5, também é um salário mínimo. E no Simples Nacional, anexo 3, é variável 28% do faturamento.
Isso vocês não pagam, não é que paga 28%, paga um salário mínimo. É apenas base de cálculo para apurar outras obrigações acessórias. Não vou entrar na matemática para não bagunçar muito a cabeça, mas é necessário vocês terem esse conhecimento porque o fator R no médico, porque outras profissões não são necessários fator R, ele é muito importante para definir o Simples Nacional que você vai enquadrar. Porque no lucro presumido não tem fator R, no Simples Nacional tem. E no Simples Nacional, quando você não faz um fator R correto, você enquadra no anexo 5. E você enquadrando a empresa no anexo 5, obviamente você já vai pagar a partir de 15,5 de impostos, vai ficar variando. Então, mês a PJ vai estar no 5, mês a PJ vai estar no 3, então você vai pagar um mês um pouco a mais de impostos, no outro menos, aí a contabilidade vai virar e falar porque eu estou ajustando o seu fator R. É por isso que a alíquota do seu imposto aumentou, diminuiu. Não tem dessa, pessoal. Se fizer o fator R correto, você consegue enquadrar no Simples Nacional anexo 3. Vocês podem perceber que no Simples Nacional anexo 5, a partir de 15,5, ele consegue ser pior do que o presumido, que o presumido começa em 13,33 e o anexo 5 em 15. Então, ser Simples Nacional não é vantagem. Tem que entender qual modelo do Simples Nacional você está, qual anexo. Qualquer contador vai saber abrir a sua empresa no Simples Nacional anexo 3. Agora, manter essa empresa no Simples Nacional anexo 3 mês a mês, para ela não oscilar ou para ela não ser até mesmo excluída do Simples Nacional, não é qualquer contabilidade. Modéstia à parte, isso não é um privilégio da ForDoctor, mas hoje, de 10 contabilidades, 2 talvez vão ter este domínio. Então, do lado de cá, tem que ter uma inteligência artificial, uma tecnologia atrelada à humanização. Então, são processos, são gestão, além de pessoas, tem toda a tecnologia para que seja tudo isso entregue de maneira eficiente e não fique acontecendo essa oscilação. Eu enfatizei bem essa questão do Simples Nacional, porque isso é muito importante. Tá? Tem pessoas que saem abrindo empresa e não sabem o que está por trás disso, então muita atenção. E dependendo de quando vocês descobrirem isso, é muito penoso. Imagina só você saber que poderia estar pagando 6%, 7%, 8% de imposto e está pagando 15%, 16%, 17%. Poxa, é 2, 3 vezes mais, são 2, 3 meses de trabalho durante o ano dessa diferença. Vocês não pagam só impostos. Tem a questão do Prolabore, que envolve INSS, imposto de renda. Ok, eu tenho que entrar em detalhes caso a caso, porque vai depender do faturamento de cada um. Mas o imposto, que é o grosso, e é a decisão mais assertiva para a gente entender o reflexo de cada um, seria isso. Lucro presumido 13 a 16, anexo 3 do Simples Nacional a partir de 6% e anexo 5 a partir de 15,5%. Só uma observação, pessoal, algumas mínimas particularidades, mas uma observação leva isso para a vida. O médico que fatura na empresa, independente de outras rendas, até uns 30, 35 mil reais mês e não estar no Simples Nacional anexo 3, está errado. Está pagando mais impostos além do necessário. Se você for abrir a sua empresa, faça um bate-papo com a contabilidade, entenda a sua particularidade. A particularidade do seu amigo é uma. Às vezes as pessoas têm mania de falar, fulano, abre a minha empresa igual de ciclano. Não é assim. Ele tem uma perspectiva, ele tem uma particularidade, você tem outra. O meu familiar tem uma empresa aí com você, eu vou entrar na contabilidade, eu vou entrar na empresa dele. Não é bem assim. Para quê? Tem que entender. Porque para entrar na empresa de alguém é o mesmo custo praticamente de abrir uma nova. Podem um prejudicar o outro em questões de impostos. Então, muito cuidado com isso. Gustavo, qual o custo para entrar na PJ de alguém e por que é o mesmo preço abrir a minha PJ e por que esse PJ é de graça? Primeiro, para você entrar na PJ de alguém, é necessário fazer uma alteração contratual. Para fazer uma alteração contratual, incluir um sócio, tem que pagar as taxas. Junta comercial, prefeitura, certificado digital tem que ser renovado. Para você abrir a sua empresa, são essas mesmas taxas. Então, basicamente por isso que o custo praticamente é o mesmo. E por que entrar nesses PJs são gratuitos? O hospital
oferece isso de uma maneira fácil. Você chega lá para trabalhar, você não entende nada. Você chega lá, eles falam, doutor, tem uma PJ aqui, inclusive seu coordenador está nela. Olha que beleza, olha que praticidade. Para que eu vou conversar com o contador? Para que eu vou procurar contabilidade? Para que eu vou gastar para abrir minha empresa? Mas mensalmente, o reflexo que isso te traz, que pode chegar a quase 22%, 22%, que é 13, 16 de imposto, tem outras particularidades, tem taxa administrativa, tem o adicional de IR que eu falei, que é 3,2, porque ultrapassa 62,500, ou seja, é um de graça que mensalmente custa muito mais caro. E esse PJ, não todos, agora tratando de alguns modelos específicos, eles não fazem retirada de prolabore para o médico. A não retirada de prolabore por médico não é legal, não é viável, e logo não há recolhimento de INSS. Então, se você precisar do INSS, você não paga. E a falta de retirada de prolabore não é algo legal, legal de legalidade. Então esses PJs, vamos dizer assim, dá uma aula à parte. Isso é a pior coisa que existe. Tem local que não tem como você fugir. Tem locais que exigem que vocês façam parte desse PJ. Ok, paciência, saiba que vocês estão entrando em algo irregular, algo que não é legal, algo que não é viável e tem outras opções no mercado. Pode ser que vocês vão buscar ou não, ok? Então, em relação a PJ, é isso. São muitas informações, né? Claro que eu passo as informações um pouco superficiais, eu passo um pouco por alto. Cada demanda tem que ser analisada. E pegando um adendo aí, a turma que às vezes está para formar, ou os recém-formados, até mesmo os médicos, vocês são muito assediados por contabilidades. Não só por contabilidade, por gerente de banco, por agentes financeiros. Cuidado com isso, pessoal. Cautela. Procure entender o por trás de tudo isso. Então, o mercado está cheio aí de empresas, pessoas, não só de contabilidade, né? De maneira geral, oferecendo isso, oferecendo aquilo, tentando fazer vocês correrem para tomar uma decisão, forçando às vezes uma tomada de decisão. Se você fechar comigo até amanhã, você ganha isso. Calma, a vida financeira de vocês, a base financeira é uma contabilidade. De acordo com esse nosso bate-papo aqui, vocês puderam perceber que vocês podem pagar mais impostos simplesmente por estar em uma empresa errada, simplesmente por estar recolhendo o imposto errado. E isso é muito além de tudo que vocês estão construindo para o futuro. Pessoa jurídica e pessoa física são pessoas distintas. A contabilidade vai te orientar no momento certo sobre isso. Aqui na ForDoctor, por exemplo, nós temos uma reunião que chama Entendendo a Sua Empresa. É uma reunião didática, online, que seja, que nós vamos realizar com vocês para que vocês entendam todo este fluxo, como que funciona tudo. Mas o que eu ia tratar é a pessoa jurídica, ela tem uma conta separada. A pessoa jurídica, você recebe os impostos nela, paga a contabilidade nela e transfere somente os lucros para a pessoa física. E quando você transfere os lucros, esses lucros são isentos de impostos. Vocês não pagam impostos sobre os lucros, tá? Fazem a retirada de prolabore, pagam o que tem que pagar na PJ. No momento certo vocês vão entender isso. Mas essa mensagem tem que ter clara na mente de vocês. PJ é PJ, PF é PF. Não mistura as coisas. Eu já vi, por exemplo, tem alguns médicos que pagam contabilidade no cartão de crédito recorrente. A contabilidade já desconta direto no cartão de crédito do médico. Está errado. A despesa da contabilidade é da empresa, não é da pessoa física. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque olha a mistura do patrimônio, pessoa física e pessoa jurídica. Isso não pode acontecer. Então PJ é PJ, PF é PF. E só tratando uma observação que ficou para trás, no caso de sociedade, tem algumas demandas que tem que ser sociedade, não tem como fugir. Então, de repente, mesmo que pague um pouquinho a mais de imposto, tem que ser sociedade. Do lado de cá, nós administramos isso de uma maneira muito eficiente para vocês. Nós mandamos relatório mensal falando o que é de cada sócio, porque basicamente o boleto da empresa é um só, porque o imposto é da empresa. Desse imposto, X é de um, Y é de outro. Então a contabilidade já faz essa divisão para vocês. Aqui na ForDoctor isso acontece. E aí, pessoal, diante dessas análises, são muitas informações, mas é o que eu disse. Cada um tem que ser tratado de maneira individual. E aí, para que a contabilidade? Quanto custa uma contabilidade? Conforme dito,
A contabilidade, ela estrutura tudo isso e ajuda vocês a tomarem essa decisão. O custo de abertura de uma PJ é variável mediante cada estado e cada município. Tem município, por exemplo, que cobra R$ 180 de uma taxa da prefeitura, tem município que cobra R$ 800, tem município que não cobra nada. Então depende. Abrir PJ não é nada caro, é tranquilo. A economia que você tem mensal de impostos, isso se paga no primeiro mês. Gustavo, se eu abrir a minha empresa no município A, trabalhar no B, no C e no D, eu tenho que pagar as taxas desses municípios? Não, você só tem que pagar do município A. Além de todo o custo de abertura, também tem o CRM da PJ. Isso aí, 2 CRMs, pessoa física e pessoa jurídica, são pessoas distintas. O CRM da PJ, ele é pago depois que abre a empresa, depois de todo o processo praticamente concluído, que vai pagar a inscrição e anuidade, seja ela proporcional ou completa, vai depender do ano, e em alguns casos o CRM proporciona 80% de desconto na inscrição e na anuidade. Então é um custo super tranquilo e estrutura todas essas questões. Em questão de honorários, planos da contabilidade, fora todos aqueles benefícios que nós oferecemos, de não cobrar para abrir a empresa, paga somente as taxas, então nós resolvemos toda a burocracia. Residência, licença maternidade só paga se utilizar, fazemos cadastro, licitações, cadastramos as empresas em todos os locais. Área financeira, não tem 13º, não tem honorário em dobro, temos planos a partir de determinados faturamentos e tem o valor a ser pago para quem fatura de X a Y. Quem fatura de A a B paga outro valor, de C a D outro valor. Então nós temos hoje vários planos para enquadrar no perfil de cada um. E principalmente a isenção durante a residência, a especialização e licença maternidade, que é um momento que gera muitas dúvidas e aí você se pergunta, eu vou abrir a empresa, se eu entrar na residência, o que eu faço com ela? Deixa ela suspensa, deixa ela inativa. Imposto não terá, porque não tem faturamento. Contabilidade, aqui na ForDoctor, nós não cobramos. Opa, então seu custo mensal vai ser zero. Tem a taxa da prefeitura, que paga todo ano, ok? Mas isso é irrisório no ano. Mensalmente, a contabilidade ajuda vocês nisso aí. E a empresa fica inativa. E se você precisar emitir nota, emite nota na mesma hora. Então, eu quero emitir nota agora. Beleza, emite. Deu para trabalhar esse mês, a carga horária foi mais tranquila. Trabalhou, emitiu nota. Daqui para frente não vou emitir. Ok, não emite, não tem custo. E, claro, para maiores dúvidas, informações, entre em contato direto comigo. Eu vou estar aqui à disposição para atender vocês, tá bem? Sucesso. Obrigado aí mais uma vez. Felicidades.